Prontos para voar comigo? Eu sou Paula Silva, mentora de mulheres e host desse podcast Voando com Paula Silva. E o nosso tema que nós iremos abordar nesta noite vai ser sobre constelação familiar. E eu convido você para participar com a gente, mas antes eu preciso apresentar o convidado especial que sem ele nada disso estaria acontecendo, que é o meu paizinho. Obrigado, paizinho, por mais uma oportunidade, por estarmos aqui mais uma vez nesse novo ciclo e no segundo episódio da primeira temporada desse novo podcast. Eu convido você para expandir a nossa mente juntos nessa mesa e o que você tiver de dúvida, depois no final você pode ir lá nos comentários, vai ficar aqui gravado e participe com a gente. Quero apresentar hoje a minha amiga, parceira de trabalho, de profissão, da qual admiro, e já fui atendida por ela. Então, olha, eu recomendo também para você abrir a sua mente. É a terapeuta sistêmica, a Ivanilda. Ela é proprietária do Instituto CIA. Nil, Olá, posso chamá-la assim, tá, gente? Seja muito bem-vinda à minha casa. obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Conseguimos, enfim, essa Conseguimos. agenda, né? Essa agenda lotada. Seja Sim, bem-vinda. obrigada. Esse assunto hoje, as pessoas estão começando a entender, estão gostando de constelar. Então, vamos já iniciar na nossa primeira pergunta, porque eu creio que ainda tem dúvidas nas pessoas. O que seria a constelação familiar? A constelação, ela o processo daquela família. Então, por exemplo, é a constelação daquele ambiente, daquela estrutura familiar. Então, eu tenho a minha, você tem a sua. Então, o movimento é sobre aquele sistema, né? Por isso que a constelação familiar. É sobre a minha família, sobre a sua família. Porém, todas as famílias são parecidas, porque nós viemos e vamos para o mesmo lugar. Sim. Então, as histórias são semelhantes. Assim, as dores, as emoções. A constelação familiar, ela vai trabalhar muito o que nós copiamos da nossa ancestralidade, do transgeracional. Então, por exemplo, num processo onde uma bisavó passou por uma dificuldade física ou emocional e aquilo não foi dado lugar, ela não conseguiu, por causa da situação, dar lugar àquela emoção de dor, aquilo fica congelada, aquela informação no biológico. Uau. Então, quando ela não olha para aquela informação, aquela emoção, aquilo é passado de geração para geração. Então, quando alguém chega numa terapia, uma psicologia, uma constelação familiar, ela olha para o momento de dor dela, ela tem condição de olhar para aquilo, aquilo começa a descongelar. Então, você pensa, por exemplo, se eu vou colocar aqui a bisavó, a gente coloca a avó, coloca a mãe, coloca você, certo? Ok? Vira aqui. Aqui é tudo na prática, viu, É. gente? A Nil já vai nos falando, vai abrindo nossa mente, já mostrando ali para a gente entender um Então, pouquinho aqui, mais. vamos considerar que aqui é o hoje. E você tem um sintoma, um medo, uma angústia, uma tristeza ou uma dificuldade de avançar profissionalmente, certo? Então, aqui, esse sentimento pode ter começado aqui com a Bisa. Então, vamos supor, aqui a gente tem uma Segunda Guerra Mundial que nós, por exemplo, muitos ficaram no país de origem, outros voltaram, ninguém sabe se quem voltou sobreviveu, se não sobreviveu. Então, isso tem uma dor, uma angústia. Uau. A separação. Então, aqui pode ter assuntos de falência, de dor, de doença, que não é olhado para aquilo pela condição. Por que eu não olho, a Bisa não olha para isso daqui? Porque o que a gente primeiro faz, a humanidade, é manter a sobrevivência. E como que ele mantém a sobrevivência? Se protegendo e se alimentando. Então, na condição, não deu para fazer os três: se proteger, se alimentar e cuidar da dor. Então, a dor fica esquecida, é a famosa poeira debaixo do tapete. Aí passa para a filha, né, que seria a avó, sua avó, e também na mesma condição ela não tem a situação externa, interna, não permite que isso seja olhado. A mãe passa pelo mesmo processo.
A dor é a mesma, a emoção é a mesma, porém as histórias são diferentes. Então, aqui essa emoção tem uma história com a bisa, tem uma história com a avó, uma história com a mãe, e hoje ela chega em você. Quando ela chega em você, hoje você tem condição de olhar para a dor, para a emoção que te trava na vida, muda o seu destino, ele, né? Então, quando você olha aqui, você vai na mesma direção, Ok. né? Quando você começa a trabalhar essa emoção, você começa a descongelar todo o sistema. Você não muda o que elas viveram, mas você muda o seu destino e dos filhos. É como se fosse um encerrar de ciclos Isso. ali vindo e o início de um Isso. novo. Porque por aqui na bisa, na avó, na bisavó, e na bisa, na avó e na mãe, a direção foi essa emoção. É como, assim, a gente copia só de sentir, né? Então, você tá Sim. sabendo como que a mãe faz, como que o pai faz, então a gente vai pegando os imprints, aquilo vai ficando no seu biológico. Aquela informação tá no corpo. Quando você não olha, é por isso que a gente adoece. O corpo vai filtrar essa emoção. E por isso que quando você também vai para terapia, muitas vezes a gente fica mais quietinha, dá uma gripe, fica na cama, porque o corpo tem a informação de que aquilo não é mais necessário e ele vai filtrar, ele vai limpar aquilo. Nossa, e isso a gente pode falar que são anos, né, carregando essa dor, Séculos, né, né? dos Isso. ancestrais, e aí quando você tem esse entendimento, Você fica aquela libera. briga, aí Isso, libera você e libera. parece que tira esse peso, né, e Isso, tira. literalmente. Ele tira mesmo, porque daí você muda o destino. Isso não é mais a sua direção. Não é mais aqui que você olha. Você começa a olhar para uma história diferente. Você consegue construir uma história diferente. Então, por exemplo, vamos supor que na família todo mundo trabalhou por exemplo, no registro ou trabalhou de empresário. Então, todo mundo. Quando eu mudo o caminho, eu tenho uma rejeição aqui. Porque quando eu faço um caminho diferente, sem olhar para a emoção, a sensação que a gente tem é de exclusão, porque você está fazendo diferente. Então você tem a sensação de não fazer parte, porque não é igual. É uma cópia, né? A gente vai copiando. Então você vê uma criança, ela vai repetir o que os pais fazem. E às vezes a Né? gente até fala, né, nossa, mas minha avó fazia assim, minha bisavó fazia assim, minha mãe faz assim. Aonde você pode, por exemplo, para a gente fazer uma metáfora que é assim, o molho de tomate, se uma faz sem casca, né? Uau. Aí chega alguém e faz o molho de tomate com casca, vai ser criticado. Ou o Ser arroz, né? corrigido, Uma lava o arroz, outra não outra lava o lava arroz. arroz. Então vocês ficam atentos aí que são pequenos detalhes, né, Isso, Nil? isso. Então, e já dá briga, Já, né? com Então, do certeza. mesmo jeito que nós copiamos os hábitos, nós copiamos as emoções e também as forças, né? Só que o que vem para a terapia, para o sistêmico, é a dor, né? Então, a gente tem que aprender a olhar e dar lugar. Porque tudo que não tem lugar na nossa vida, ele vai toda hora passar na frente para poder dar um lugar. Então, nós aprendemos a não olhar para os medos, para as dúvidas, para as inseguranças, para as tristezas. É como se aquilo tem que ser forte. Então eu não olho. Quando eu não olho, o sentimento não tem o lugar. Ele não tendo lugar, ele vai ficar passando na sua frente. É como se a gente montasse um gaveteiro atrás e falasse: ó, aqui é meu lugar, esse é o lugar da tristeza, esse é o lugar da dúvida, da emoção. Quando ele tem o lugar, você fica liberado para construir um dia diferente, mais leve. E o dinheiro, a escassez. Ah, gente, não tem como, né? A gente tem que falar de dinheiro, né? Não Sim, tem jeito. Que eu sim, creio que a maioria muito. que vai lá no seu Sim, consultório, que vai para os atendimentos, a questão dinheiro, né? Depois a gente sim, vai falar isso mais para frente, as áreas que a gente pode constelar. tá. Mas aí eu creio que o dinheiro e a Sim. escassez, em maioria, é o que é pedido. É forte. Assim, o dinheiro é uma coisa que a gente trabalha muito e quando a pessoa que vai passar pelo sistêmico, ela olha para a prosperidade, para o dinheiro, ela tem uma rejeição. Ela sente um medo. Então, por quê? Aqui viveu a escassez e Sim. foi pela escassez que a sobrevivência se manteve. Então, o período infantil, do 0 aos 7 anos, entende que a escassez mantém a vida.
Que é a Que é sobrevivência. a sobrevivência. Uau. Então, quando ele vai para a prosperidade, ele se sente ameaçado, a criança se sente ameaçada, né? A informação infantil que nós temos. Então, é um trabalho para desconstruir a informação, que é a crença, Sim, né? De sim. que, e para desconstruir isso e poder implementar a prosperidade, assim, e aos poucos. Porque senão é aquele movimento de que enriquece muito e já tem uma queda. Tem uma sobe e desce. Porque você não subiu muito rápido, aqui todo mundo me julga, todo mundo, entende? E não é Sim. porque julga porque quer, Sim. né? É um movimento que ele acaba sendo natural. Que é o que eles Isso, aprenderam, que né? aprendeu. Que Que é a eles não informação, mereciam mais do que isso. isso, Eu que é a acredito informação biológica. que a maioria, eu ouvia muito isso quando criança, né, sobre dinheiro, não só pelos meus pais, ou, né, conhecidos sempre. Ah, dinheiro não dá em árvore. Quem tem muito dinheiro é arrogante, faz mal para as pessoas. Então, o dinheiro sempre foi visto, em maioria, negativamente. E como isso nos traz hoje um prejuízo quando você está na vida adulta, que você quer ser um empreendedor. Eu falo aqui em maioria com empresários e empreendedores, quando você vai montar um negócio, como esse merecimento trava. Eu posso falar por mim. Sim. A Nil já me atendeu e uma das áreas que eu pedi para ser constelada foi sobre o financeiro mesmo, entender algumas ações que eu me sentia travada para dar o próximo passo. Porque a gente tem uma necessidade de uma autorização, né? Exato. Então, assim, eu te autorizo a fazer diferente, porque senão a gente tem a sensação de desobediência. E a desobediência, ninguém quer ser desobediente. Principalmente para os pais, né? Para os pais, Então, você tem a sensação de que... E a mãe sente como se... Mãe, o pai, como se não fosse a filha, porque ela manteve a vida na escassez. Então, é garantir a vida. Sim. Né? Mesmo que seja na escassez. Aquilo trouxe todo mundo até aqui. Então, é um construir. E só dá para construir quando a gente olha para a dor. Aí você vai olhando para a dor. Então, vamos colocar aqui. Quando você pensa na escassez, isso vai te trazer uma tristeza, uma dor, tal. Daí a gente vai olhando. Então, por exemplo, aqui é só o sistema da mãe. Mas vamos mudar o movimento aqui. Que a gente coloca o pai e a mãe. Certo? Vamos colocar olhando para você aqui. Então, vamos colocar que você estivesse olhando aqui para o sentimento que a escassez te causa. Certo? Certo. Ó, gente, tô sendo constelada aqui com vocês para vocês verem na prática o que é. Então, aqui é um sentimento que causa quando você pensa na escassez. Ele vai te trazer aí alguns sentimentos. Você já tá dando uma expressão diferente aí, né? Aí, quando a gente tem o movimento de colocar do seu lado esquerdo a pedra, porque do lado esquerdo é o que a gente carrega da ancestralidade. O lado direito é o que a gente constrói. Então, depois que você faz o movimento do esquerdo e você sente que aquilo alivia, daí a gente traz o pai, o sentimento do lado do pai, e você vê se isso combina com o pai. Combina? Combina. Tá. De 1 a 10, combina quanto? 10. 10, tá. E quando você vem pro lado da mãe, a pedra combina? Combina. Combina. De 1 a 10? 10. 10, tá. Então, por exemplo, os dois têm o histórico, você copia dos dois. Então, a gente trabalha os dois, um de cada vez. Então, vem o pai, vamos supor que a gente vai trabalhar o pai, certo? É o sistema do pai. Aí vem o avô e vem a avó, certo? Certo. Quando chega o pai do pai e a mãe do pai, e o sintoma que você teve aí, chega do lado do avô, combina? Combina. Tá, de 1 a 10? 10. 10. E do lado da avó? Combina. Tá, de 1 a 10? 10. 10 também? 10. Tá, entre os dois, segura essa pedra que ela tem uma informação. Por exemplo, a gente usa recurso, né? Recurso. Quando você segura ela e eu trago essa pedra aqui, continua nos 10? Não. Vai para quanto? 7. Tá. E aqui? Continua dos 10, vai para menos 7, mais do 7.
Mantenho 7. Mantenho 7? Sim. Tá. Então, aqui a gente já consegue perceber que a Paula está numa lealdade sistêmica, que ela não consegue nem saber se ela vai para o sistema do vô ou da avó, do pai ou da mãe. Então, assim, aí que pega a lealdade sistêmica, porque assim, é quase um não mexer aí. E inconsciente, né? Inconsciente. Inconsciente. Então, é inconsciente, viu, gente? É. Precisa de ajuda porque É. tá no inconsciente. Porque se o pai fosse de 0 a 10, 8, aí a gente trabalha. Os dois sempre tem que trabalhar, mas a gente trabalharia o pai. Mas assim, você vê que você foi os dois desde o Sim. começo. Então, assim, aí existe uma dor que você tem é um desafio mexer nela. Entendeu? Exato. Porque daí você. Senão, vamos colocar que a gente vai trabalhar o vô. Aí aqui tá o sentimento. Aí você vai olhar pro vô e dizer: posso continuar? Pode, Você diz pro vô: meu querido avô, meu querido avô, eu sou a sua neta, eu sou sua neta, a Paula, a Paula, a pequena. a pequena. E o senhor é meu avô, E o senhor é meu avô, o grande. o grande. Vô, Vô, eu sinto eu sinto o que o senhor sentiu o que o senhor sentiu com a escassez. com a escassez. Hoje eu posso fazer diferente. Hoje eu posso fazer diferente. E quando eu fizer diferente, E quando eu fizer diferente, eu continuo sendo a sua neta, eu continuo sendo sua neta, te respeitando te e respeitando te honrando. e te honrando. E cada vez que eu fizer diferente, E cada vez que eu fizer diferente, eu vou me lembrar do Senhor. eu vou me lembrar do Senhor. Aí, e como que é quando eu coloco esse boneco aqui? Alivia? Sim, Sim? sim. Tá. Aqui o vô tem uma justa razão para ter passado por isso. Justa razão é algo que está fora do nosso controle. É um motivo real, que a história a gente não sabe. Mas existiu um motivo real do qual a escassez existiu e trouxe essa emoção. Quando você dá lugar à justa razão, aqui alivia. Certo? Certo. Tudo bem? É isso, né, gente? É isso. E isso seria a constelação Nexo. Essa é a explicação, né? Porque às vezes as pessoas falam, o que seria a constelação Nexo? Qual que é o diferencial? Essa profundidade de você descobrir as causas realmente e o porquê, as respostas exatas, né? Dá o lugar, né? Aquilo, porque é quando a gente dá o lugar às emoções que a gente consegue descongelar Sim. e desbloquear. E o Nexo, ele traz a estrutura além do transgeracional, ele traz a estrutura do gestacional, que é o que o seu pai e a sua mãe sentiu enquanto você estava sendo gestado. Não é só a mãe, é a mãe e o pai. Sobre o que o pai sentiu com a mãe, sobre o que a mãe sentiu com o pai e sobre o que os dois sentiram. Aí a gente vai captando tudo, vai fazendo os imprints e depois do nascimento, que é do 0 aos 7 anos, que é o biográfico, né? Então, o que me fez, como foi meu parto? Foi tranquilo, não foi tranquilo? O médico estava bem, não estava? A sala estava muito gelada, muito quente? Eu precisei ser socorrida? Eu fiquei do lado da minha mãe? Eu não fiquei? Minha mãe teve leite? Não teve? Meu pai estava ali? Não estava? Muitos detalhes, Muitos detalhes. que é o sentido biológico que você sempre Sentido diz. biológico, isso. Aí nós vamos fazendo os imprints biológicos. Então, por exemplo, a justa razão, para a gente voltar um pouco aqui, Ok. fazendo uma metáfora. Então, vamos supor que você chega na sua casa, aí você deixa a bolsa no sofá e vai tomar uma água. Quando você volta, tá tomando água, tudo bem, você não tá vendo a bolsa fora do lugar. Só que quando você passa pela sala novamente, você fala assim: eu preciso guardar minha bolsa. Ela vai gastar sua energia, porque você vai ficar pensando e se cobrando que a bolsa está fora do lugar. Quando você pega a bolsa e guarda ela no lugar, ela para de te incomodar, mas ela não deixa de existir. As emoções são a mesma coisa. Enquanto eu não olho para ela, ela vai ficar passando na minha frente. Quando eu olho para ela e dou lugar, ela vai se encontrar em algum lugar do meu biológico e não vai mais interferir naquilo. Então, eu vou me sentindo mais tranquila, mais leve, mais aberta. As perspectivas mudam.
porque eu não fico com aquilo passando na minha frente, entendeu? O medo, a dúvida, a angústia, Frustração, frustração. que é o que vem em maioria, né, em relação Isso. a isso. É. E aí você tem essa autorização para Autorização. poder dar o próximo passo. Sim, e você coloca as coisas no lugar, né? E é um pouco por dia. Então, assim, de repente você tá bem, aí vem aquele medo ou vem aquela tristeza, aí você para e fala, eu tô sentindo uma tristeza. Só que a gente não faz isso. A gente fala assim, ah, eu vou tomar um café, vou tomar uma água, aí vou ligar para alguma amiga, aí vou dormir, quero fazer alguma coisa. E vai escondendo a tristeza. Entendeu? E se você olhar 10 segundos para ela, ela já vai sentir no lugar, entende? E aquilo vai ir liberando você. Então, temos Tá? que... Estamos aprendendo várias lições aqui hoje, né, Nil? Mas nós temos que primeiro acolher as nossas Acolher dores, as dores. chorar se for necessário, Sim. gritar se for necessário, né? Exato. Para que isso não fique de uma forma muito em excesso, porque uma hora a conta não fecha, né? Uma hora o tapete vai levantar. E o corpo fala. O corpo fala, Nil. Gente, fala. A Fala gente, muito. em maioria, a gente espera ter as dores físicas Sim. para poder procurar ajuda, quando na verdade a constelação ou qualquer outra terapia integrativa, ela é realmente um braço, uma ajuda. E já entrando nisso, uma das perguntas que eu mais ouço quando eu comecei a fazer a constelação, se ela tinha cunho religioso, se era espírita, esotérica. Então, quero perguntar para você, Nil, tem cunho religioso a constelação? Não tem. Não. Então, né, fica aí, presta atenção nessa resposta, Sim. porque eu ouvi muito isso. Nossa, mas você foi lá fazer, mas aí vai descobrir sobre antepassados, você dorme, você fica em outro plano. Não tem nada disso. Então, explica um pouquinho pra gente, Nil. Não tem cunho religioso, porém ela vai trabalhar suas emoções, ela vai trabalhar a sua alma, os seus registros, né? Então, a sensação é bem diferente porque é o que você sente. Então, com aquela emoção, o que o meu corpo sente? O sentir é esse. É a própria emoção que está instalada no sistema, Sim. no seu e no dos que vieram antes. Então, a sensação, por exemplo, quando eu vou sentir aquela emoção, eu dou atenção àquilo, mas não é um espírito, não é qualquer Não outra é um coisa. ser de outro planeta, não é um ET que aparece na sala. É um sentir. Você só olhou para aquilo e aquilo aflorou. É um movimento. Então, por exemplo, a Bisa sentiu uma emoção. Onde está essa emoção? Onde está? Né? Ela está em algum lugar. E o corpo vai... Porque, assim, o sangue, ele não interrompe. Do mesmo jeito que a gente copia o aspecto físico, nós copiamos o molho de tomate, o peixe, o arroz, nós copiamos a emoção. Ela está ali, né? Ela acontece incessantemente dentro do meio familiar. Então, por exemplo, um exemplo interessante de você tá bem emocionalmente, tá tudo certo. Aí chega o Natal, ou chega a Páscoa, ou chega o almoço de domingo e junta tudo. Ali a emoção vai aflorar de alguma forma. Sim. Sempre dá aquela baque. uma tensão, alguma coisa assim. Aí mesmo que não aconteça nada, pode observar, você já volta para casa ou mais quieta, ou mais chateada, ou saber se você sente uma culpa, se você não sente uma culpa. Então vai aflorar. O que aflora? O que está instalado no corpo biológico. A biologia está trazendo muita informação boa na questão da emoção, né? Sim. Porque quando a gente observa onde está a emoção, você consegue dar o lugar daquilo. Então, nós estávamos num grupo de terça-feira, que a constelação também dá para fazer em grupo de pessoas. E durante o processo, quem estava participando, não quem constelou, quem foi assistir, começou a sentir uma dor no ombro, né? Ela falou, tô com muita dor no ombro, eu tenho dor no corpo, mas o ombro tá me chamando a atenção. Aí a gente pede para ela focar em algum lugar que chame a atenção na sala. E o que chamou a atenção dela foi um quadro com uma árvore, né? Que é o símbolo. E daí coloquei ela para conversar com a emoção e com a dor que estava se sentindo no ombro. Aí foi instantâneo.
Nossa. Assim, E é aliviou, mesmo, porque né? é o lugar, né? É mesmo. Eu falo que quando eu entendi e acolhi a minha mãe e honrei, né? Estou aprendendo ainda, né? Sim. Estou aprendendo a honrar a minha mãe, honrar o meu pai, honrar as pessoas que me antecederam de uma maneira realmente livre, sabe? Sem Sim. querer entender por que que agiram de tal maneira, por que fizeram aquilo, por que que me ensinaram dessa maneira. Tudo se torna mais leve, Mais literalmente. leve, Então, sim. assim, eu consigo dar os passos sem pedir autorização e sem sentir que eu estou Você desrespeitando. já Tem se sente muito. autorizada, né? Porque Exatamente. quando a gente fica no julgamento da história, primeiro porque a gente não sabe a condição de vida que eles tinham, não sabe as situações da época, não sabe as leis e tudo mais. Sim. E a gente fica no julgamento, daí a gente fica grande. Daí, grande, carregar eles, a gente não consegue olhar para a vida, porque você fica olhando para trás. Fica muito no Entendeu? É passado, né, muito Nil? no passado. E isso judia muito. Então, por exemplo, minha mãe deveria ter feito diferente, mas a condição era completamente diferente. Talvez no lugar dela você não faria tão bem quanto ela, É, né? exato. Então a gente não daria conta daquilo. E é porque eles dão conta da vida daquele jeito que a gente tem a oportunidade do nascimento. Né? Então, além da gente ter a oportunidade do nascimento, a gente julga. E como, né? E Julga, como julgamos, né? E Até é que a gente isso que entende. trava a nossa vida. Porque enquanto eu estou olhando para a história dela, eu não cuido da minha. E vai passando-se E os vai anos, né? passando-se os anos, E aí você traz isso. gerações, Você traz e isso para vai, seus a filhos, para os gente quer seus mudar o netos. jeito dos pais, né? Quer mudar. Não, esse é melhor, esse é... Quem falou, né? Que é Quem melhor. falou? Quem falou? É melhor. E falando também sobre isso, né, trazendo aí para as empresárias que a gente tem aqui, os empreendedores que querem, né, abrir os seus negócios, a constelação ela também pode ser eu falo que nem um braço, né? Pode ser um corpo aí todo, Sim. pode ser um auxílio para esse empresário, para esse empreendedor, através da constelação, trazendo para as empresas, Nil? Sim, muito. A gente tem até um movimento de empreendedora que elas têm. Estava conversando com o Luiz um pouco antes. É sobre eu estou num negócio, meu negócio está no momento de alavancar, de crescer, de mudar, e eu não consigo. Eu me sinto travada, eu não acho o lugar certo, eu não encontro as pessoas certas. Aí quando você abre o sistêmico, ele vai estar em alguém ali que não fez o movimento. Você está sendo leal a alguém que não conseguiu ter esse avanço. Uau. Entendeu? Então, por exemplo, quem que eu estou copiando do sistema que está travando o meu fluir? Que é o meu Nos sistema familiar, que negócios, no você diz. familiar. Desse No empresário, ele familiar. tem alguém Isso. que ele está É. sendo. Alguém ele está sendo leal. Pode ser. Normalmente é vó, bisavó. Então, assim, o que aconteceu lá, a gente não sabe. Até porque nós somos leais à história real e não à história contada. E aí dá muita. Aí dá ruim. Porque assim, o sistêmico ele vai trazer a verdade. Sim, porque Só tá que a aqui que história você é falou, outra. né? Os prints, Sim, né? sim. Sistêmicos. Então, por exemplo, muitas vezes a mãe não conta tudo pra gente, o pai, porque não precisa, né? Por que a criança vai saber de tudo, certo? Como foi e tal? Então, aquilo não é... Quando você abre um sistema, ele vai abrir o que realmente aconteceu, a dor. Então, eu estou linkada em quem? No avô, na avó, no bisavô, na bisavó? Qual a dificuldade que eles tiveram? E não é sobre a dificuldade, é sobre a emoção que foi sentida. É como se a gente sentisse a dó e quisesse carregar aquela dor para ele. Sim. Aí os negócios acabam travando, entende? Você não consegue avançar, né? Então, que a questão financeira é uma delas, Sim. muito. E tem, assim, desenvolvimento. Eu tenho tudo pronto. Eu tenho um caso bem interessante de uma dentista que ela já fazia 4 anos que ela queria montar o consultório, ela já trabalhava Ok. em outro consultório e ela fazia 4 anos que ela estava ali. Abro, não abro, compro, não compro, vou, não vou. Aí ela fez esse processo com as empreendedoras, além dos conhecimentos administrativos, daí a gente faz o sistêmico. E depois ela encontrou um consultório praticamente pronto, tudo novo, que a dentista mudou de cidade e tá lá, super bem. Hoje tá
É um movimento que você sempre diz, né? Às vezes Sim. as pessoas querem muitas respostas, querem colherem, né, os resultados, Sim. mas existe um processo Processo. que primeiro você tem que se conhecer aqui dentro. Sim. Eu sempre digo isso para as meninas falam, mas eu quero ter sucesso na minha empresa, eu quero ter sucesso na minha profissão. E parece que não vai. Mas por quê? Porque você primeiro tem que olhar para dentro. Sim. E eu dou sempre o meu exemplo. Olha, eu só comecei a avançar quando eu olhei para Paula como um ser humano e falei, não, peraí, vamos olhar pelas dores da Paula. E é um processo desafiador, né, Nil? Muito. Porque você recebe um puxão de orelha, você E a tem que assumir a verdade sua vos culpa libertará. e a verdade vos libertará. Literalmente, porque É, você tem que assumir É. que parte daquilo ali, dos resultados, é você. Porque daí você entra na autorresponsabilidade. Que a gente sempre quer jogar pro vizinho, né? Isso, aí fica leve. Porque quando eu sou responsável, eu não vou depender do outro, Sim. né? E não vou culpar o outro. Eu estou assim porque minha mãe fez isso, aquilo, meu pai, minha avó, meu avô. Não. Eles fizeram e a gente ainda tem que agradecer porque foi isso que trouxe a vida, né? Então, é quando você olha e agradece, você não precisa concordar com a Sim. história, certo? Olha, eu não concordo, mas eu respeito, né? Foi essa história que me deu a oportunidade da vida. Isso que é o bonito do sistema. Então, assim, você dá lugar e não concordar, mas você respeita, entende? Porque senão você fica engolindo, né? Vou. Não é para concordar com a história. É pra Mas ser é pra real. respeitar. Exato. É pra ser Então, real. quando eu sinto um medo, eu estou sentindo um medo, ou estou sentindo uma inveja, uma tristeza. Tem que olhar e falar, eu estou sentindo inveja, eu estou sentindo tristeza, tá difícil hoje. Sim. Desafiador, né? Difícil. E tá tudo bem. Aí, em 1 minuto, você já tá diferente. Porque aquele sentimento, ele vai sair para você. Porque o Jung fala, né? Nós temos 95% de inconsciente e 5% de consciente. O inconsciente domina o consciente e a gente acredita que é destino. 5% para 95% é muita pressão vindo dos 95%, certo? E a gente não olha para frente, a gente olha para trás, não é no presente. A gente não olha aqui agora, a gente fica no futuro ou no passado. E o inconsciente vai dominando. Então, quando eu estou na minha autorresponsabilidade, eu estou no presente. Então, eu vou e faço o que tem que fazer, independente do outro. Mas quando eu fico sendo dominada pelo inconsciente, eu fico perdida. Porque aquilo não é totalmente meu, né? Eu fico dependente dos outros, emocionalmente. Então, é quando fala assim, tá, e agora? Realmente isso faz sentido? E quando eu olho para a dor que eu sinto e dou lugar a ela, eu estou sendo verdadeira comigo. Que entra a verdade vos libertará. Eu estou sentindo raiva. Entendeu? Aí é fração de segundos. Mas eu tô Passa. sentindo raiva. Exato. Acolhe isso. Exatamente. Mesmo assim, eu vou. Né? Eu não concordo com a história, Sim. mas é a história deles. Entende? Porque cada um tem sua história. Nós Cada um somos tem únicos, sua... né? Isso. Nós somos únicos. Cada um Quando a tem gente sua assume esse lado realmente, fica mais leve. mais leve. E você não. Uma outra coisa que eu percebi foi a comparação. O quanto a gente se compara com o tempo do outro, ou com a conquista do outro, ou que ele tá se movimentando. Então, isso fica muito leve quando você se conhece, é o que você falou. A verdade vos libertará. Você conhece a sua verdade. Você sabe de onde você veio, que você teve uma nova oportunidade, o momento é o presente. Exato. Você planeja o futuro, mas você não vive nele e acolhe o passado. E acolhe o passado. Então, a terapia sistêmica, ela vem para nos auxiliar a ter uma vida em paz, uma vida plena, com acolhimento, com perdão, com clareza, com respeito. Então, assim, são muitas coisas. E a Nil, ela tá aí, quantas horas de atendimento, Nil? Vamos falar mais ou menos. Estou chegando nos 12 mil. 12 mil. São 12 mil horas de atendimento. Individual. Fora, isso que eu ia falar. Porque a Nil também dá cursos, né? Sim. E esses cursos, eles são mensais ou você vai montando turmas conforme vão chegando até você, pela energia, né? Eu vou montando de tempo em tempo, assim, cada 4 meses, cada 3 meses. E são grupos de empresárias? De empresárias. Ou quem quer abrir o negócio, ou tem o negócio. Específico para essa área empresarial.
esse Sim, curso? sim, sim. Se ela tiver, por exemplo, interesse em empreender, ou se ela tem o empreendimento já e está um pouco perdida na Aí situação, vem para né? É constelação. isso. E esse curso é quanto tempo, Nil, que você faz? É um São dia? 2 dias. 2 2 dias. dias, das 10 às 17. Uau! Às vezes a gente vai até às 20. As 21, 22, né? Ainda mais mulheres, né? As mulheres, elas. Sim, Não só as mulheres, eu não sei você, eu tô tendo um olhar que parece que os homens também estão se permitindo sim, a ser muitos. cuidados, né? Sim, Nessa parte da relação da terapia. sim. O público masculino procura Tem vindo bastante, também? tem resultado. Isso é muito bom, porque a família começa a ficar curada, né, Nil? É, porque assim, a mulher vem primeiro, A né? mulher vem Ela, primeiro, ela sempre. gosta mais de desbravar esse mundo. É mais E depois, sentimento, né? sim. E depois daí ela pede, assim, fala, comenta, pede pro marido vir. Aí alguns vêm, outros não, outros são mais resistentes, Sim. mas sempre tem um bom resultado. Sim, é porque a gente já falou, né? Eu, como mulher, posso falar, a gente não foi condicionado, não fomos condicionados a olhar para nós com esse Não, olhar, né? nem De um se pouco. cuidar, de ir ao médico, Isso de é novo, fazer. É né? É novo. novo. E eu percebi que na pandemia parece que isso potencializou Potencializou, as sim, pessoas procurarem as as terapias. Além terapias. da psicóloga, além do Sim, psiquiatra, além dos médicos clínicos gerais, sim. enfim, a terapia sistêmica, a terapia integrativa, ela agregou tudo isso, né? Então isso é muito bom. Sim, e o bom dessas terapias é que elas são consideradas terapias breves. Então, elas trazem resultados muito Sim, rápido. sim, Só que o sistêmico, ele tem um respeito também, né, como as outras, que ele vai dentro do limite que a pessoa pode. E o interessante é assim, a gente acha que o movimento tem que ser muito grande, né, um movimento intenso. Mas a realidade é bem diferente. O nosso movimento, ele é micro, né? Como um tijolo após tijolo. Então, eu estou indo nessa direção e eu quero ir nessa direção. Então, vamos colocar que eu estou indo aqui, daí eu quero aqui. Então, você fala, nossa, a mudança é muito grande. E, na verdade, a mudança é isso daqui, né? Entendeu? é só um, Aí ele vai só um um ângulo, ajuste. é só. A mudança é aqui, ó. Então, ela fica mais fácil, mais possível. Não dá tanto medo. Sim. Então, essa direção aqui. E os relacionamentos familiares melhoram muito, melhoram muito. Então, assim, ontem mesmo eu tive um depoimento de uma aluna que ela falou que não tinha condição relacionamento com a mãe. E ontem ela falou que as duas conversam, a mãe é outra, a mãe fala que ela que mudou, ela fala que foi a E mãe que começou mudou. por ela, né? Alguém tem que se É, movimentar. é Alguém bem, tem que se é movimentar. bem bonito, assim, é maravilhoso, eu gosto. E a constelação, ela faz parte da minha vida há mais de 20 anos. Porque quando eu fui para, acho que a segunda sessão, eu fui para acupuntura, né, Aham. como tratamento. E depois, quando ela chegou no Brasil, eu já tive a oportunidade de conhecer, de me tratar. Então, eu me tratei muito com ela. Então, Tudo começa em nós. Quando é, eu falo, né? sim, Porque a gente ouve muito assim, às vezes eu ouço muito das minhas meninas. Nossa, mas Paula, você é terapeuta e você faz terapia, você tem uma terapeuta. Eu falei, ainda bem que eu tenho. sim, a Eu gente sou tem que se terapeuta, cuidar. mas eu Sim, preciso me cuidar, sim, porque antes da profissão ou das minhas formações, eu sou um ser humano que precisa exato. ser olhado da mesma forma que vocês. Eu É. cuido de vocês, mas eu tenho que me cuidar para estar bem. E é a mesma coisa. É por isso que a gente hoje cuida das pessoas. Isso, e são camadas, né? Eu tiro uma camada Muito. de dor, a minha vida melhora e de repente volta aquela dor. Exato. Pode ser que o meu medo é mais profundo do que a minha irritação. Então, a minha irritação eu curo em uma sessão. O medo, ele vai e volta, né? Fala, nossa, não curou? Não é que não curou. Tá em outra camada, é algo mais profundo, aquilo foi vivido mais intensamente. Sim. Então, vai. E assim, e o interessante e o bonito é que a vida já começa a mudar. Não é uma coisa que você precisa fazer muitas vezes, Não. né, para mudar, né? É bom que você fez, né? É o se permitir, né? A gente já sai daquele dia. A gente ouve, né, os tratamentos. Eu sempre converso isso também com as minhas meninas. Quando eu estou em atendimento, eu falo para elas: olha, eu vou dar o meu melhor. Vou dar o meu 1000% para vocês. As ferramentas estão aqui. Estou entregando para vocês. Porque elas querem saber quanto tempo para receber a cura, a transformação ou algo Imediato, diferente. né?
depende de você. Se você colocar em prática, você já vai sentir algo diferente. Sim. Então, isso é muito real, depende de cada pessoa. Então, não tem um prazo específico para isso, né? Então, Não. assim, para mim foi muito rápido dessa vez, mas no início foi desafiador. Sim. É porque eu lembro que quando eu começava, eu ia assim em off, né? Porque era tudo muito novo, ia para São Sim. Paulo, e tal. Aí voltava Daquele jeito. arrebentada, né? Passava uns 2 dias já melhorava. Então, mas hoje a gente tem informação, então você passa para a pessoa. Sim. Pode ser que fique um pouco gripada, pode ser que você fique mais quieta, mas hoje com a técnica você praticamente resolve ali, entendeu? A reação é muito pouca. Assim, Eu tive muito pouca reação na verdade, o resultado foi muito rápido, perto, Sim. né, do que a gente conversou. Inclusive, né, ela tá aqui e um dos resultados é o novo ciclo aqui do Pod. E eu posso falar que, sim, foram 2 anos realmente sendo um formato. E no meio desse caminho, houveram oportunidades para que eu agisse de uma forma diferente. E o medo, lógico, Muito. permeou toda vez ali, ficavam os ruídos, né? Ficavam os ruídos, ó. Agora não, precisa fazer esse tipo de formação, precisa fazer esse tipo de curso. Sim. Então, assim, ó, nesse momento não dá para fazer. O que eu posso fazer? O meu melhor com o que eu tenho na mão. Sim. Então, foram 2 anos. Então, hoje, estando aqui no segundo episódio de um novo podcast, de um novo formato, é um desafio? É. Só que o medo é menor. Menor. Ele tá ali, eu falo assim, ó, medo, fica aí, né? Igual ele no já vira filme, Divertidamente, companheiro, né? Tipo, senta aqui. Vai com medo bem isso mesmo. mesmo. Eu vou, porque eu não vou deixar. Eu falo, eu tenho 45 anos, eu não vou perder mais tempo. Sim. Eu quero realmente alçar grandes e altos voos. Sim. E levar as pessoas para isso também. Então, não quero só para mim. Sim. Eu quero para as outras pessoas. outras. Principalmente para minha família, que tá ali os meus filhos, a minha mãe, o meu Muda marido. destino, né? Muda. Destino. Porque as pessoas querem saber o que você está fazendo que está diferente. É. E é gostoso você poder contribuir com elas. Olha, Sim. fiz isso, fiz aquilo, procuro uma terapia, procuro uma ajuda. Não precisa ser comigo. Vá com outra terapeuta. Tem vários profissionais nessa área. Mas é liberdade, gente. Procurem ajuda. Procurem ajuda. Muda, né? Porque traz mais clareza. Então, muitas pessoas, quando você apresenta a história, né, da família, ela fala, nossa, estou vendo minha mãe completamente diferente. Muito, né? muito. Porque estava no julgamento, aí vê que existe uma dor profunda que a pessoa deu conta de segurar para você poder nascer, né? Na história, mantendo a sobrevivência. Isso muda, né? Você mudou o olhar para a mãe, Nossa. muda muita coisa. Vocês estão entendendo, né? Honrar pai e mãe. Tá na Bíblia, hein? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Então, realmente, a constelação ela vem para a gente ter esse olhar realmente para os nossos pais, para os nossos ancestrais. E isso faz uma diferença enorme na sua empresa. Exato. Então, não olhe só como empresa, olhe realmente como um sistema. Um sistema. Tá? E a empresa também pode ser constelada. A empresa também. Sim, porque ela tem um corpo, né? Uau. Ela tem uma vida. Né? Que tem os colaboradores lá. Sim, e ela, né? Nossa. Ela, o CNPJ, ele tem um campo. Entendeu? Ele tem. Eu constelei, porque eu tive empresa também, né? Durante 23 anos. Vocês entendem quando a gente fala assim, ó, ninguém vai falar aquilo que não tem conhecimento, né? Por que você é um case de sucesso? Porque eu tenho uma transformação real. Então, eu sou o meu case de sucesso, a Nil é o case de sucesso dela, porque ela tem. Como que você vai falar alguma coisa que você não tem conhecimento? Sim. Então, procure um profissional que tenha passado pelaquilo que ele tem, a expertise dele. Hein? Procure. E eu constelei várias vezes o processo, e quando você faz em grupo, ela tem voz ativa. Sim. Né? Eu me sinto assim, eu me senti abandonada, no caso. A minha, né? Porque eu saí, depois de 23 anos, eu e o meu irmão, nós montamos. Aí, é uma emoção, é forte. Outra coisa que é maravilhoso, eu sempre coloco nas constelações, no sistêmico, é a cidade de Natal, a cidade que você nasceu. Pode constelar também a cidade. A cidade que você nasceu, ela tem um amor tão profundo por você, que ali você consegue muita força. Então, já teve várias constelações que eu fiz, que eu pedi para a pessoa, falar, onde que é a sua cidade natal? É Goiânia. Eu falei, precisa ir pisar um pouquinho na terra de Goiânia. Que nem Tara, né? Do vento levou, né? Ela pega a força. Sim. Então, é muito importante. Assim,
Quando você vai, então fala assim, dá pelo menos uma volta ali, pisa, né? Sente a terra, porque você nasceu ali. Então, por que você nasceu ali? Porque ali é o seu lugar exato, divino de nascimento. Porque existem casos que a pessoa está passando na pista e nasce aqui ou em qualquer outra cidade e vai embora no dia seguinte. A família inteira nasceu, por exemplo, em São Paulo. Sim. E a pessoa aqui. E nunca morou aqui. Entendeu? Por que isso? Então, Né? preciso olhar para a Essa é cidade de Natal. Cidade de Natal, super importante. Mesmo se tem acontecido alguma Qualquer coisa coisa. negativa, Principalmente. precisa voltar lá. Principalmente, se não puder voltar, ok. Mas pelo menos respeita, assim. Principalmente se acontecer alguma coisa. Porque lembra que no começo eu falei, às vezes tem alguma falência, alguma tristeza. Sim. Aí você fala, não, vamos mudar de cidade. E você nega. Quando você nega, é a bolsa no sofá. Então, é que nem Tá. a famosa frase lá, o tapete, a poeira debaixo do tapete. Se eu não levantar o meu tapete através de oração, de terapia, de meditação, de conversa, Não vai resolver. de olhar para o que está acontecendo, alguém vai chutar aquilo lá e a poeira vai levantar. Então, o externo também está no movimento para a nossa evolução. Então, quando alguém te cutuca, o famoso cutucar, ela está fazendo um movimento para o seu crescimento. E a irritação que você sente é sobre você, não sobre o que a pessoa fez. Ela ativou algo que você precisa olhar. E é muito engraçado isso, né? Que parece que cada hora que acontece alguma coisa, você fala assim, agora, né? Ou você para de uma vez, fica bloqueado, ou você avança e fala assim, não, quer saber? Agora eu vou na força do ódio. E é sobre a dor. Mas não é. E é sobre a dor que você sentiu e não sobre o que a pessoa fez. Porque ela está a serviço do sistema para você olhar para aquele sentimento. Então você toma um tapa e ainda agradece, né? Porque é Deus te expulsando da zona de conforto através da vida de alguém. De nós no outro, né? E porque a gente fica. no outro. Então, assim, quantas situações a gente acha que tá tudo bem e você tirou o outro da tranquilidade, ou o outro se irritou com alguma atitude sua, né? Nós também estamos a serviço do outro. Mesmo de forma inconsciente. Mesmo inconsciente. Aí é mais forte mais ainda, né? Porque você age Porque para sem... você tá certo aquilo. Sim. Né? Então, não, eu não fiz por mal, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas ativou algo no outro. Então, ele tem que olhar aquilo. E o que a gente faz? Culpa o outro. Quer dar uma vassourada. Né? Por que fez isso? Vou parar, vou bloquear tudo. Então, na verdade, a gente tem um outro olhar, né? Um outro olhar. E você dá um salto quântico com esse movimento. Nossa. Trânsito, né? Meu Deus. Então, assim, o trânsito é um lugar maravilhoso para você saber as suas sombras, as suas dores. Porque reage na hora. Entendeu? É muito. Almoço de domingo na família, Páscoa, Natal. Quando você tá coando o café, assim, logo 6 horas da manhã, não sei se já aconteceu isso com vocês, e de repente você bate, não sabe nem como, e cai todo o pó de café ali, já quase coado, a garrafa vai pro chão, suja toda a cozinha aqui naquele momento ali, logo cedo. Então, realmente faz muito sentido isso, Nil. Sim, muito. É muito profundo. Sim. É muito profundo. Isso é um movimento primário para você se conhecer. Olha, eu tô bem, gente. Eu passei na prova, porque aconteceu comigo hoje. E eu fiquei... E é muito doido, porque... Eu, né? Não fiquei nervosa. A gente fica... A gente tem essa autoanálise. Quando, na verdade, em outros momentos... Nossa, meu Deus. O quanto eu xinguei mesmo. Fiquei muito brava, porque acabei de limpar, dizer que lá. Nossa, e aí você percebe, né? Que o dia foi muito negativo. E hoje, pela manhã, eu fiquei olhando... glória a Deus, tá bom. Depois a gente lava de novo. Ai, meu Deus, só atrasei um pouquinho, mas tá bom. E aí eu comecei a fazer essa autoanálise. Nossa, que evolução. Parabéns. E aí eu comecei... beijinho. Né? E é gostoso. Em outras situações, você vê realmente que você tem essa maturidade, essa concentração de você parar para pensar. Valor diferente. O valor diferente. E você não se desespera mais diante das situações. Sim. E se precisasse deixar ali, limpar na volta, tudo bem. Tudo certo. A gente delega, manda o marido, o filho. E tá tudo certo, né? É um movimento interessante. Muito interessante.
É muitas aulas aqui. É bem É produtivo. bem profundo. É isso, gente. É isso. A Nil tá aqui para nos auxiliar, para nos orientar, para você realmente, ainda esse ano de 2024, Sim, colocar a sua vida, a gente fala a vida primeiro pessoal, num outro nível, num outro ciclo, vai comer do mesmo, porém se conhecendo. sim. Caiu a garrafa de café, vai lá, dá uma olhada, relax. Exato. Ô, Nil, além de todas essas questões que a gente conversou até agora, estamos já indo para os finalmente, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que você tem o grupo, Sim, que é 6 horas da manhã, isso. também, né? Sim, E você tem o Caderno da Gratidão. tenho. A gente pode falar um pouquinho, de forma Posso. um pouco mais Sim. sucinta, mas você pode falar um pouquinho pra gente? O caderno, vou começar pelo caderno. Tá. O caderno da gratidão, eu montei ele sistemicamente. Então, não é um caderno, você agradece muitas coisas dentro dele, Uhum. porém, a cada página você tem uma constelação embutida, né? Então, eu falo uma lição por dia, mas você pode fazer uma lição por semana, tá? Porque é profundo, vai mexer com muita coisa, mas ele tem, todas as páginas tem a frase de apoio. Então, tem o movimento de gratidão, que embutido sistêmico nele, e tem a frase embaixo de apoio. São 30 lições. Ali você faz um resgate na sua história, porque tem muitos pontos ali de lembranças porque eu fiz dentro dos meus movimentos, da minha história, Uhum. o caderno. O que eu gostaria de. Qual a minha vivência? Então, são pontos ali, são pessoas que passaram pela nossa vida que a gente nem sabe, nem lembra. E é individual esse caderno É para cada individual. ser. Sim. Tá. Ele pode ser adquirido em PDF também, que é o que eu mais. Eu tinha alguns impressos, mas vendi todos. Né? Ô, Glória. E ele vai te trazer muitas lembranças boas. Se você olhar ele na conversa que nós estamos aqui, num caderno, num movimento de gratidão mesmo, você vai fazer um remember aí da sua história e vai pensar em pessoas que você nem sabia que ela existia. E ela fez parte da sua vida de uma forma direta e indireta. E você fala, nem sabia disso. Que profundo. Muito. Então, esse é o Caderno da Gratidão, Isso. que é individual. Ou, por exemplo, uma das páginas, vou falar só uma página, tá? Ele fala, por exemplo, dos vizinhos que os pais tiveram quando você nasceu, que auxiliaram. Que agora é menos, mas assim, tinha muito vizinho que falava assim: pode ficar com a minha filha, vou no banco, vou na farmácia, né? A hora que chega, o vizinho ajuda a colher, né? Tinha muito isso. Então, é bem bonito. Eita! Bem orgulhosa do meu Ah trabalho. lá, que delícia! É muito gostoso, Sim. porque é a sua vivência, É realmente. vida. Então, assim, por que vai ter um resultado diferente? Porque é Outro sua. olhar. É o seu olhar, é a sua vivência, é algo real, é seu. Exato. Tá a sua essência ali também. Então, isso é algo que realmente vai acontecer. Vai despertar. Então, vai muita coisa. despertar. É isso. Fica sim. aí a dica para você. E o grupo? O grupo, eu tenho o grupo presencial toda terça às 15 horas, que a gente faz esse movimento sistêmico, toda terça às 15. Aí, por exemplo, eu quero saber como que é a constelação, como que é o nexo, mas eu não quero constelar agora. Aí você pode participar. Posso Entende? ficar lá na plateia, Ficar lá na escondidinho. plateia. Isso, exatamente. Fica lá escondidinho. Isso, daí você conhece, vê se se identifica, vê se você gosta do meu jeito de trabalhar, se aquilo faz sentido. Aí eu explico como é o processo, assim, então, se você não sai de lá sem explicação. Não sai. né? Não sai. Esse é o grupo presencial e tem o grupo das 6 da manhã que é online. Então você recebe, esse é por WhatsApp, você recebe todos os dias uma gratidão, um movimento de oração junto, no mesmo tema, um aprendizado naquele tema e uma frase do dia. Isso daí vai dar 3 minutos no máximo. Nossa. Então, assim, Rapidinho. homeopático. É bem rápido, assim, e é potente. Porque você não precisa ficar lá 1 hora. E 6 horas da manhã. Isso, Então é o início de isso. tudo, realmente, Você ali. já faz aquela frase, já ouve aquele áudio, pode ouvir. Aquilo fica com você.
Então, de repente, você tá lá na hora do almoço, passou alguns dias lá, vamos supor, eu tô no 4º mês desse grupo. Uau. Sim, passou lá, ai, vou ver os áudios. Clique em um lá, com certeza vai cair, vai servir para você. E junto com esse grupo, toda quarta-feira, às 20h30 até às 10h, aí eu abro um ao vivo. Daí, ou eu constelo, ou eu tiro dúvida. Que nem ontem, tem bastante menina, mas as que entram de quarta, às vezes entra bastante. Ontem entraram, acho que 6, né? Foram poucas meninas que entraram, mas deu para constelar todas. Que Então, você delícia. paga um mensal, né? E fica. É Dentro do bem grupo. barato, assim. Bem, É um investimento é, é um vale muito baixo a pena. investimento, né? Pelo aquilo O que você vai ter resultado. retorno. Porque Sim. depois, se a pessoa quiser fazer algo mais detalhado, quiser saber algo Sim. individual, ela tem aí para você o seu horário, marca de Isso. forma individual. E ela vai aprendendo qual a história do outro, né? Porque se identifica. Vai tendo Então, essa assim, a empatia. pessoa fala assim: ah, mas eu vou lá e as pessoas vão saber da minha história. Todo mundo que vai num grupo tem a mesma história. Então, o movimento do outro vai te ajudar a entender muita coisa. É empatia, é o transbordar para o outro, é o servir Sim. para o outro, que é isso que a gente está aqui para servir. Sim. Estamos aqui hoje, à mesa, servindo vocês, mas nos servindo também, porque a gente vai aprendendo esse assunto, então vai expandindo nossa mente. Muito bem, nossa, que delícia! Já estamos finalizando nosso bate-papo, mas, Dil, eu quero primeiro agradecer pela oportunidade, né, de você me permitir estar ao seu lado, de aceitar o convite. Eu já tinha conhecido a Nil e foi uma conexão de primeira. Foi muito gostoso isso. Eu falo que deucidências, né? Não existe coincidências. Sim. São deucidências. Então, que você se permita também a conhecer a Nil, a se cuidar. Nil, para te encontrar, como que as pessoas te encontram? Tá. O Instagram é instituto.cia. Tá. Né? Instituto.cia. E daí o telefone eu passo? Se você quiser passar, ou se estiver lá na sua página na bio, aí o pessoal já vê direto na página. Na página tem. Tem? Tem. Tá. Tem Então, Instituto CIA. Instituto.cia. Instituto.cia. Mas na hora que terminar aqui nosso bate-papo, vai estar o link, vai estar tudo o endereço dela. Clica, manda uma mensagem no direct, agenda o seu café lá com ela, o seu primeiro momento para você entender. Igual ela falou, precisa gerar essa conexão, né, com o profissional. E faça a sua parte, que a Nil vai fazer a parte dela muito bem feita. Nil, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado mesmo por estar aqui hoje nos servindo. Foi muito bom. Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Amém. Obrigada mesmo. Eu agradeço. Obrigada por participar, né, desse novo ciclo, por fazer parte desse novo ciclo, porque a gente conversou antes e a gente já tinha falado sobre isso. Então, obrigado mesmo por fazer parte dessa nova jornada. Obrigada. Voando com a Paula Silva. Obrigada. Obrigada. Equipe, temos uma moça nova na equipe. Lívia, muito obrigada. Luiz, Deus abençoe. Estamos aqui, então, próxima semana teremos um novo episódio para você expandir a sua mente de uma maneira gratuita, mas de uma maneira leve, trazer clareza para a sua vida e para você aprender a servir, transbordar, aprender, sentar à mesa. Esses momentos são muito especiais. Então, quero agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos amigos, a você que está aí do outro lado. Já seja um agente aí de transformação. Quando você assistir esse episódio, pega ali no aviãozinho, já clica, já manda aí para o pessoal, já manda para a família, manda para os amigos, porque é um assunto que realmente traz uma clareza para a nossa vida, que traz algo de melhor para nós, não só para a sua empresa, mas para o pessoal, para o profissional. Tamo junto e estamos daqui a pouco no próximo episódio. Então, como eu digo sempre, aperte os cintos que nós estamos voando. Fui!